Vamos dar continuidade então no nosso tema, pneumatologia, doutrina do Espírito. Hoje eu quero fazer um resuminho aqui daquilo que a gente já estudou, bem rápido mesmo, sobre a diferença de atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento, ok? Então nós vimos que no Antigo Testamento o Espírito Santo de Deus ele habitava em todos os filhos de Deus e dotava alguns para tarefas específicas. Além de atuar em todos os filhos de Deus, ele atuava temporariamente naqueles que tinham algum trabalho a fazer. Demos como exemplo já Saul, que não era um crente de verdade, e ele foi ali dotado do Espírito Santo para assumir a posição de rei. O Espírito Santo capacitava juízes, sacerdotes, reis, profetas, pessoas que queriam confeccionar alguma coisa para o tabernáculo. Então, não necessariamente essas pessoas eram crentes, né? O Espírito ele dotava essas pessoas, capacitava essas pessoas para o trabalho. Vamos pegar dois textos apenas. O texto de Êxodo 31, versículos 1 e 5 ao 5, que diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro e prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavouras. Então aqui ele vai continuar falando sobre outras questões, mas aqui ele já está falando: Deus providenciou o Espírito para capacitar pessoas para confeccionar, então, para fazer os trabalhos, para fazer os objetos de ouro, de prata, de bronze. Então o Espírito de Deus capacitou aquelas pessoas para aquele trabalho. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. Falando de Saul: o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Aqui nós vemos o Espírito Santo de Deus de habitar em Saul, e logo depois o Espírito Santo de Deus é tirado de Saul, porque ele é rejeitado como rei em Israel. Tanto que quando Davi comete adultério, manda matar Urias, ele escreve o Salmo 51 depois em arrependimento e fala: não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Ele não está se referindo a um tipo de perda de salvação, mas de ele perder esta capacitação de Deus para ser rei, ele ser rejeitado como rei de Israel. O Espírito ele atuava temporariamente, capacitando pessoas. No caso de Saul, ele foi rejeitado por Deus por não ser obediente à palavra, o seu reino foi rejeitado e dele então foi tirado o Espírito. Havia então esta atuação do Espírito capacitando pessoas no trabalho, como rei, como sacerdote, como profeta. Havia uma atuação na vida destas pessoas. Já no Novo Testamento, nós vemos, depois da ressurreição de Cristo, o Espírito Santo de Deus é enviado, há aquele derramamento do Espírito em Atos capítulo 2, e nós vemos ali então Jesus, antes disso, anunciando que eles receberiam poder. E este poder viria, ele fala: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E este poder é para que eles fossem testemunhas do Evangelho. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então as pessoas recebem poder para proclamar o Evangelho, e a partir de agora cada pessoa, cada crente, cada cristão tem a responsabilidade de servir ao Senhor, de desenvolver os seus dons, de ter aquilo que o Senhor dá e participar da obra de Deus como corpo de Cristo. Percebeu a diferença? No Antigo Testamento havia, digamos assim, uma centralização no sacerdote, no profeta, nos reis, nos líderes, e o povo não servia ativamente com seus dons. Então, havia um centro ali, o tabernáculo, e após o templo,
e no Novo Testamento já este sacerdócio universal dos crentes, onde todos nós trabalhamos para a obra do Senhor. É verdade que muitas vezes nós nos comportamos como se fôssemos crentes do Antigo Testamento, aonde nós somos participantes de um grupo de pessoas que nós vamos até o templo, nós até usamos esse nome, vamos até o templo e lá participamos então do culto ao Senhor, aonde existe um pastor e uns líderes, e desses líderes eles fazem aquilo que é necessário e o restante da igreja eles são apenas espectadores. Porque a parte de evangelismo pertence ao evangelista. A parte de pastorear, de pregar, é o pastor. A parte de tocar é do pessoal lá que toca. Alguns falam até levita, não é levita, tá? E por aí vai. E aí então existe um grupo de líderes, existe um grupo de pessoas que trabalham e o restante se vê como espectadores. Não é assim, o Novo Testamento é diferente. A Bíblia nos fala no Novo Testamento que nós somos corpo de Cristo. O corpo, cada parte tem a sua função. Cada parte tem o seu trabalho. São partes diferentes, com funções diferentes, características diferentes, mas cada uma tem a sua função. É complicado ficar sem uma parte do corpo, com certeza. Você não precisa nem perder, você precisa só conhecer uma pessoa para entender que qualquer parte do corpo que uma pessoa perca, isso lhe faz falta. O texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 ao 11, gostaria de ler este texto também, nos mostra essa diferença da igreja hoje no Novo Testamento, a partir do Novo Testamento, dessa diferença do que era o povo de Deus, a atuação do Espírito no Antigo Testamento. Nós vemos aqui então a Paulo fazendo este contraste da diversidade dos dons, mas da unicidade do Espírito. Ele fala assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, do mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, e a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, o que Paulo fala aqui? Diversidade de dons, múltiplos dons, mas o mesmo Espírito atuando na vida de cada um. Não há a desculpa na igreja de falar: não, eu não tenho o que fazer, eu não tenho um ministério, eu não tenho um cargo de liderança. Não precisa de um cargo de liderança. Você precisa ser servo de Deus. Ninguém impede ninguém de sair daqui após o almoço, ou mesmo antes do almoço, sair e evangelizar alguém, um vizinho, um parente. Ninguém vai te impedir de testemunhar do Evangelho. Ninguém vai te impedir de chegar aqui e de repente, eu quero ajudar a arrumar as cadeiras. Ninguém vai te impedir de chegar aqui e falar: eu vou trazer umas jarras de água aqui para dentro. Olha, eu vou limpar o chão. Qualquer coisa. Não precisa ser um líder da igreja. Se eu não sou líder, então não vou fazer nada. Mas se você é parte da igreja, você é corpo. Se você faz parte do corpo, você tem uma função neste corpo. E se você não está exercendo esta função, você vai enfraquecendo, atrofiando, perdendo a sua funcionalidade. Você já não é como aquela parte do corpo, e quem já quebrou alguma parte do corpo sabe muito bem do que eu vou falar. Eu já rompi ligamentos, já quebrei alguns ossos, e você engessa e fica ali um mês, e quando você tira, aquela parte do corpo está meio dura, você não consegue mexer, está travado aqui. Você fica ali, ela já restaurou o ligamento, o osso, mas ela não mexe mais direito, porque ela não exercitou. Você anda todo meio duro, até você começar a exercitar, você faz uma fisioterapia, você coloca lá o pé ou a perna numa água morna, o pessoal fala, e você vai exercitando até que ela volte à sua função. Mas se você deixa parado, aquilo vai atrofiando.
Ou quando uma pessoa mesmo fica doente e ela fica de cama, o corpo dela começa a atrofiar, porque ela não exercita mais. Ela fica parada. O corpo dela vai parando, vai adoecendo mais. Então a igreja, a necessidade da igreja vai estar constantemente em movimento. Não dá para parar, não dá para ficar no comodismo. Como povo de Deus, nós estamos em constante movimento. Não há motivo para nós estarmos parados, ociosos. A tendência, muitas vezes, é que nós ficarmos ociosos, na zona de conforto, no comodismo. Não, tá tudo bem assim, tá bom, vamos ficar por aqui mesmo. É a zona de conforto. E aí nós vamos acomodando, vamos ficando parados. E a igreja ela vai morrendo aos poucos, atrofiando, perdendo as suas funcionalidades. E quando se vê, já é hora de fechar as portas. Ou já não há mais uma característica de igreja naquele local, porque ela perdeu a sua funcionalidade. Vamos seguir. O Antigo Testamento podia ser uma habitação temporária, como nós já falamos aqui, mas era permanente nos crentes. Havia essa diferenciação da atuação. No Novo Testamento há uma habitação permanente nos crentes, esta habitação, e ele nos capacita para fazer esta obra de Cristo. Portanto, como nós já vimos falar, o Espírito de Deus, ele nos anuncia a verdade, como nós estávamos lendo lá no texto de João, capítulo 16, versículo 9, versículos 12 e 13. João 16, 12 e 13. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então ele fala, olha, o Espírito vai revelar muitas coisas a vocês. Eu tenho muito que vos dizer, mas vocês não conseguem suportar agora. E o Espírito Santo vai trazer esta mensagem para vocês. Vocês não conseguem assimilar essas revelações neste momento. E o Espírito Santo então viria e explicaria o que estava acontecendo e o que iria acontecer. E ali eles começariam a compreender, olha só, o que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia. O que aconteceu com Jesus é o que a palavra de Deus estava falando, porque até então eles não estavam compreendendo. Quando Jesus falava que ele ia ser entregue, iria morrer, ia ressuscitar, Pedro até chegou e falou, não, de modo nenhum o Senhor vai morrer. E outras questões eles não compreendiam. O Senhor falou, tem coisas que vocês não vão compreender, que o Espírito vai esclarecer para vocês, vai anunciar para vocês aquilo que vocês tiverem ouvido e vai anunciar as coisas que ainda hão de vir no futuro. Então o Espírito anuncia esta verdade, ele nos esclarece, ele nos mostra a palavra de Deus e nós conseguimos assimilar a palavra de Deus nesse sentido, não apenas intelectualmente, mas internamente, apenas e exclusivamente através do Espírito Santo de Deus. Se não temos o Espírito Santo de Deus, nós apenas assimilamos algo intelectualmente. Nos tornamos teóricos, não há uma transformação da nossa vida, não há aquela questão de olhar para a palavra e me regozijar nela. Senhor, olha como eu entendi a sua palavra, como esta palavra me trouxe consolo, como esta palavra me trouxe ânimo, ou como esta palavra me confrontou. Porque por mais que uma pessoa leia a palavra de Deus, e quando você vai conversar com uma pessoa e confrontá-la com o pecado, se esta pessoa não tem o Espírito Santo de Deus, ela constantemente ficará indiferente. Mas se esta pessoa tem o Espírito, ela terá este esclarecimento no coração e ela vai se regozijar com aquilo, ela vai se arrepender dos seus pecados, ela será transformada pela palavra de Deus, porque o Espírito Santo de Deus está revelando esta verdade no seu coração. O Espírito anuncia esta verdade. O Espírito anuncia e glorifica a Cristo. Versículos 14 e 15 diz assim: Ele me glorificará,
porque há de receber o que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então o Espírito, ele anuncia e glorifica a Cristo. O Espírito não veio para anunciar a si próprio. O Espírito veio para anunciar a Cristo e para glorificar a Cristo. Portanto, quando se fala acerca do Espírito e não se fala acerca de Cristo, nós temos problemas com isso, porque o Espírito veio para anunciar a Cristo, o Espírito veio para nos esclarecer acerca das verdades do Evangelho e acerca da salvação que nós temos em Cristo. O Espírito é o anunciador daquele que veio. O Espírito no Antigo Testamento estava ali para regenerar pessoas crentes, além de capacitar aquelas outras pessoas para o trabalho, para que estas pessoas conseguissem olhar para os sacrifícios, para as festas, para as ofertas que elas faziam, como uma figura de algo maior que viria. Elas não estavam ali simplesmente fazendo uma oferta, um sacrifício, participando de uma festa religiosa. Elas tinham esta compreensão, olhavam para frente, não sabiam exatamente quando seria, mas esperavam por aquele momento onde alguém viria para fazer este sacrifício perfeito, onde viria o Messias. Nós vemos isso em Hebreus capítulo 11, aquelas pessoas que saudavam de longe, aquelas pessoas que olhavam para as promessas, mas não viram elas sendo cumpridas. Essas pessoas, elas tinham um Espírito, sem o Espírito elas não conseguiriam compreender. Portanto, este Espírito, ele anuncia a Cristo desde o princípio. Desde o Antigo Testamento, Cristo é anunciado. Apenas o nome Jesus, Cristo, não está lá, mas ele está sendo anunciado. O Salvador está sendo anunciado. João 15, 26 diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito vem da parte do Pai, ele é enviado por Deus e lhe dá testemunho de Cristo, ele testemunha acerca de Jesus. Então, o Espírito Santo de Deus testifica acerca de Jesus Cristo. Ou seja, quando há o Espírito Santo, a habitação do Espírito, nós estamos compreendendo, amando a palavra e conhecendo mais a Jesus Cristo, porque ele está anunciando o Messias, anunciando o Salvador. Aqui nós vamos entrar num tema que foi tratado há algum tempo atrás, que nós falamos, sobre subordinacionismo. Passamos essa parte da atuação do Espírito. Nós não vamos fazer várias lições sobre isso, obviamente, vamos só dar uma tocada nesta questão. O que é subordinacionismo? A teoria de que existe uma subordinação do Filho para com o Pai, do Espírito para com o Pai e o Filho, e de certa forma, dependendo de algumas posições, até uma inferioridade da parte de Jesus Cristo para com Deus e do Espírito para com o Pai e o Filho. Vamos tratar um pouco esta questão. Para nós compreendermos isso, nós precisamos fazer algumas perguntas. Quem é o Criador? Será que o Criador é Deus Pai, Filho ou o Espírito Santo? Vamos dar uma lidinha em João capítulo 1, versículos 1 e 2. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. João é depois. É Gênesis primeiro, depois nós lemos João. É quando você olha uma coisa e já pensa na seguinte, você mistura tudo. Eu acho que vocês já passaram por isso também. O cérebro está lá na frente, mas você fala que mistura tudo. Gênesis 1, 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra.
A terra, porém, ela estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então nós olhamos aqui que tanto Deus Pai e o Espírito de Deus estavam na criação. E depois, nós poderíamos pegar outros textos que falam sobre o Espírito na criação também, mas nós, para não nos delongarmos nisso, pegamos João capítulo 1 também, e vemos o seguinte, João capítulo 1, versículos 1 e 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui está falando de Jesus Cristo. Versículo 14 vai falar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Colossenses vai falar que nele tudo subsiste, nele foram criadas todas as coisas. Ou seja, quem é o Criador? Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é o Salvador? O Salvador. O Salvador, se a gente pensar, no sentido de salvação, de sacrifício, é Jesus. É verdade. Vamos um pouquinho para frente, João 3,16. Nós poderíamos até citar de cor esse texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Salvador, no sentido sacrificial, o ministério que foi dado para o sacrifício foi de Jesus. Mas quem enviou o Filho foi Deus. Deus Pai enviou seu Filho ao mundo para ser o sacrifício. E o texto de Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. Pode ser que os irmãos estejam se coçando por algumas perguntas. Ao final nós conversamos, ok? Efésios 1, 13 e 14. Ele vem falando de predestinação, que nós somos eleitos antes da fundação do mundo, que Deus é bendito, fala que nós somos abençoados, nós recebemos toda sorte de bênçãos espirituais. E aí no versículo 13 ele vai falar: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ora, nós vemos então o Pai enviando o Filho sendo o sacrifício pelos nossos pecados, e o Espírito sendo a garantia, ou seja, ele fala de selo e de penhor, ou seja, ele é a garantia até que o Senhor Jesus volte, até este resgate. Ou seja, não há salvação sem o Pai, sem o Filho ou sem o Espírito. Eu fui salvo somente em Cristo. Sim, por meio do sangue de Cristo, mas porque o Pai enviou o Filho. E se você é um verdadeiro crente, o Espírito te selou e ele é o penhor para que você permaneça na fé até a volta de Cristo. Perceba que a salvação, ela pertence ao Senhor, Pai, Filho e Espírito. Quem é que santifica? O capítulo 20 de Levítico, versículo 8. Levítico 20, versículo 8. Deus falando ao povo aqui, Deus falando a Moisés em Levítico, capítulo 20, versículo 8. Guardai os meus estatutos e cumpri-os,
eu sou o Senhor que vos santifico. Deus está falando, eu santifico vocês. Texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Vamos passear bastante pela Bíblia hoje. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então o texto que estamos falando que é o Espírito quem santifica. Hebreus capítulo 9, versículos 12 a 14. Está falando da questão sacrificial aqui. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos o Deus vivo. Veja que ele fala, sangue de Cristo pelo Espírito eterno. Então, ele nos santifica, Cristo nos santifica. Esta santificação vem por meio de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vemos sim, vamos ver ministérios diferentes de Pai, Filho e Espírito Santo, vamos ver um pouquinho para frente, mas as questões eternas pertencem às três pessoas. É importante nós percebermos e fazermos uma definição aqui que nós temos às vezes um pressuposto incorreto que nós trazemos do mundo, que é, por exemplo, o papel do homem e da mulher na sociedade, ou o papel do cristão na igreja. Quando nós trazemos o pressuposto do mundo para a igreja, a gente vai olhar, por exemplo, o homem e a mulher como o homem sendo superior à mulher. São papéis diferentes, funções diferentes, mas em nenhum momento há uma inferioridade. E a gente traz esses pressupostos do mundo e tenta colocar para Deus, inclusive de olha, Deus Pai é superior ao Filho, que é superior ao Espírito. Gente, há um só Deus, que subsiste eternamente em amor. E aí algumas pessoas pegam inclusive a ordem trinitária nas passagens da Bíblia para dizer, olha só, a Bíblia nos mostra que Deus, Pai, é superior ao Filho e ao Espírito. Percebemos, irmãos, que aí é uma forma de falar de Pai e Filho para que nós compreendamos também, né, da questão do Pai e do Filho. Né? E não no sentido, o Pai, ele é Pai porque o Filho ele é inferior ao Pai ou alguma coisa do tipo. Não, há uma função diferente, mas não há inferioridade aqui. Vamos até perceber, se nós vermos alguns textos aqui, que esta fórmula que nós falamos de Pai, Filho e Espírito Santo, ela nem é, entre aspas, obedecida pela Bíblia. A gente fala, é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos ver alguns textos? Mateus 28, 19, primeiramente. Mateus 28, 19. Deu uma desconfigurada o slide aí. Coisas da tecnologia. O texto lá diz assim: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós acostumamos a falar assim.
Nós até usamos os termos primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade e terceira pessoa da Trindade. Porque nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, e a gente se dá a liberdade de falar, não, olha só, o Pai é superior, o Filho que é superior ao Espírito, porque o Pai é o primeiro, o Filho é o segundo, o Espírito é o terceiro. Mas vejam comigo que há algumas diferenças nos textos aqui. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 ao 6. Olha só como o apóstolo Paulo coloca. Primeiro Coríntios 12, 4 ao 6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, quando ele fala primeiro o Espírito, no versículo 4. Ele fala Senhor, o termo Senhor aqui se refere ao Salvador, Cristo em segundo, e fala sobre Deus em terceiro. Ele usa essa fórmula trinitária, o Espírito, Cristo e Deus. Não é Pai, Filho e Espírito. Se você pega a bênção apostólica, os irmãos certamente já perceberam e já falaram muitas vezes a bênção apostólica, segundo os Coríntios capítulo 13, versículo 13. Vejam lá comigo. Aqui, o anterior que nós vimos fala de o Espírito, Cristo e Deus. E este aqui vai falar a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. Então esta fórmula Pai, Filho e Espírito, entre aspas, ela não é obedecida pelos apóstolos. Ele falou a graça de Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. Não é esta ordem sacra que nós temos que falar Pai, o Filho e o Espírito. Na Bíblia não tem isso. Filipenses, um pouquinho para frente, Filipenses 3:3. O texto lá diz assim: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo. Pai, Espírito, Filho. E ainda Judas 20, 21. Temos apenas um capítulo, Judas. Lembrando para... Espero que não tenha nenhum desavisado, mas esse aqui não é o Judas Iscariotes, ok? Outro Judas. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Perceba que numa ordem específica aqui, parece que esta ordem, entre aspas, ela é desrespeitada, parece-me que até de forma voluntária e declarada para mostrar que não há uma diferença entre eles no sentido de uma inferioridade, mas que as três pessoas têm a mesma importância, as três pessoas não se deve desprezar uma em detrimento da outra, que não há um poder maior de uma sobre a outra, mas que há um ministério que pode ser diferente em algumas questões, como por exemplo da salvação que a gente falou, mas que não há esta questão de primeira, segunda, terceira pessoa, superioridade de um, inferioridade de outro. Então esta igualdade ela é existente, ela é uma plena igualdade na eternidade. Então não existe esta ordem padrão que nós precisamos falar Pai, Filho e Espírito. É uma ordem que está consagrada. Ninguém vai falar que você está em pecado em falar Pai, Filho e Espírito. Não é errado. Só não é aquela questão de olha, é obrigatório você falar Pai, Filho e Espírito Santo. É uma ordem que nós associamos com as três pessoas da Trindade. Esta igualdade plena, esta comunhão plena e eterna na eternidade entre as três pessoas.
Não há um elemento de subordinação ou de inferioridade na eternidade. Nós entendemos que esta linguagem, primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade, ela se torna até um pouco imprópria, no sentido de que nós podemos comunicar para outras pessoas que de repente não conheçam tanto o Evangelho essa questão de inferioridade. O Pai é a primeira pessoa porque é a pessoa mais importante. O Filho é a segunda mais importante, o Espírito é a terceira mais importante. Creio que isso não é didaticamente interessante para nós explicarmos isso para as pessoas, mas explicarmos a plena divindade dessas pessoas que subsistem eternamente, têm comunhão eterna e têm seus papéis diferentes. Nós já vimos, inclusive, apenas fazendo uma revisãozinha aqui, que o Espírito ele é pessoal. Nós vemos na Escritura que o Espírito ele dá ordens, que o Espírito ele se entristece. A Bíblia fala, não entristeçais o Espírito de Deus. A Bíblia fala que o Espírito ele tem ciúmes. Então nós vimos essa questão da pessoalidade do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito ele é tão pessoal quanto o Pai e o Filho. Esta distinção entre as pessoas que nós podemos fazer, se essas pessoas são iguais, no sentido de não há inferioridade delas, nós podemos ver uma distinção de papéis. O Pai é eternamente o Pai, o Filho, como a Bíblia nos fala que ele foi gerado por Deus, gerado não no sentido de ter sido criado em algum momento, mas essa geração eterna de Deus, mas ele sempre foi o Filho nesse sentido de ter relação com o Pai, uma relação eterna de amor com o Pai. E o Espírito ele procede do Pai e do Filho e tem também esta comunhão eterna entre o Pai e o Filho. Não há uma diferenciação no sentido aqui de na eternidade um estava mandando no outro. Não havia um ministério, um plano eterno de Deus para a redenção, para a glória de Deus, para que tudo isso fosse feito para a glória dele, mas sem essa questão de este é inferior, este é superior ou algo assim. O que nós podemos falar é que é uma subordinação temporária na história. Então, se não existe essa subordinação na eternidade, existe esta questão de todos eles terem essas funções, há uma subordinação temporária na história que nós chamamos de economia da Trindade. Um termo que nós chamamos de economia da Trindade. O que é a economia da Trindade? Quer dizer que eles têm papéis diferentes. Como nós já falamos antes, o papel do Pai é enviar o Filho. Nós lemos o texto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai enviou o Filho. Deus enviou o seu Filho ao mundo. O papel do Filho era ser o sacrifício, ou seja, não foi o Pai que se sacrificou, foi o Filho. Papéis distintos, esta é a economia da Trindade. Então o Filho, nesse sentido, esta é a subordinação. O Filho se colocou ali, veio ao mundo para ser o sacrifício, se humilhar no nosso lugar, ser o sacrifício pelos nossos pecados. Houve um papel diferente, ele não era inferior. Como nós temos no nosso lar, papéis diferentes cada um, mas não temos essa distinção de quem é superior ou inferior, somos iguais. O papel do Espírito, conceder poder para que a mensagem fosse levada a todos os povos. Atos capítulo 1, versículo 8, que nós já citamos aqui. O Espírito selou, garantiu esta promessa até o resgate que nós teremos no dia de Cristo Jesus. Papéis diferentes. O Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Papéis diferentes. Nós vamos entrar em outro tema já na próxima semana. Vamos deixar para a próxima semana para nós não delongarmos aqui. Já falamos várias questões, temos um tema bastante amplo aí que nós podemos inclusive conversar após terminarmos aqui, ok? Vamos terminar por aqui. Aí nós continuamos nossa